Queridos irmãos, queridas irmãs, acolhemos hoje a palavra da nossa salvação. O evangelho que hoje iremos rezar é o evangelho de João, capítulo 2, de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, este evangelho de hoje me faz lembrar um fato que aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu era pároco em uma cidade aí lá em Fortaleza. E aí, quando terminou a missa, tinha um grupo de freis, não é? Eu acho que era da Toca de Assis, que pediam para vender alguns pães no final da missa para ajudá-los na missão. E claro, como igreja, paróquia, a gente gostava de ajudar e de incentivar que as pessoas comprassem aquele pão com carinho para ajudar a obra dos freis, dos irmãos. No final da missa, quando eu saía na porta, na escada, para me despedir das pessoas, como sempre faço, chegou um senhor, pegou no meu braço e disse assim: Padre, o senhor não lembra do evangelho que diz que não podemos fazer da nossa igreja um lugar, um mercado, um lugar de negócio? Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio? Eu fiquei transtornado com aquilo, Eu fiquei impactado. E eu vi no olho daquele homem, um zelo, um cuidado com a igreja, mas ao mesmo tempo uma falta de uma compreensão do que significa interpretar um texto bíblico, que aquilo me impactou de um modo tremendo. E eu comecei a entender o quanto é fácil a gente tirar um texto bíblico do seu contexto. É muito fácil. Certamente uma pessoa como esta, ela também não vai entender quando Jesus lavou os pés dos discípulos e disse: agora é a vez de vocês. Certamente uma pessoa como esta, infelizmente, e não é por maldade, ela não vai entender quando Jesus diz: eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, doente, preso, e você não me visitou, não me alimentou, não me vestiu, não me visitou. Certamente não entenderá. Por quê? Porque falta-lhe atenção, falta formação, falta justamente conhecimento de Jesus, da sua palavra. O texto bíblico de hoje mostra e revela justamente o amor que Jesus tinha para com as coisas de Deus. Mostra o quanto Jesus amava as coisas de Deus. E claro, ele viu que naquele tempo, o templo havia se tornado, em seus arredores, um lugar de comércio, que era comum naquele tempo. E mesmo hoje, quando a gente vai nos grandes templos, nas grandes basílicas, santuários, é comum a gente encontrar isso. Justamente porque a igreja, o templo e a cidade estão muito ligadas. Muito ligadas. Não há como você separar as duas coisas. E naquele tempo mais ainda, porque se vendia as pombas, os bois, os animais para o sacrifício. É este sacrifício, é este mercado, negócio que Jesus está condenando. O comércio
no templo daquele tempo estava ligado à injustiça de que os ricos podiam e os pobres não podiam comprar o que ofertar e o que sacrificar. E Jesus resgata e ensina que o lugar e a função daquele lugar é adorar a Deus e não praticar a injustiça. Porque, querendo ou não, aquele comércio estava sendo uma injustiça. Diferente do pão dos pobres freis que vendiam no final da missa como gesto de caridade fraterna. Por isso é preciso e fundamental que a gente saiba compreender o texto, trazê-lo para a vida, para a gente não passar vergonha. Por isso que muitas vezes a gente não discute nada com ninguém, porque não conhecemos a Bíblia. Não é geral, não é regra geral, mas muitos católicos, numa discussão, e nem é bom que se discuta por aí, porque a Bíblia não é para ser discutida, mas muitas vezes não rebate com sabedoria uma crítica, porque não tem conhecimento da palavra. E repito, muitas vezes a culpa é nossa. Quando não oferecemos, quando não incentivamos, quando não somos sistemáticos e duros na hora de formar o povo para a sabedoria e o conhecimento interno de Jesus Cristo e da sua palavra. Fiquemos atentos, irmãos e irmãs. Muitas vezes o nosso coração, assim como o coração daqueles homens no templo, está focado no que não é essencial. A nossa vida muitas vezes está focada no que não é fundamental. E erramos o alvo. E o coração fica vazio. E a vida fica distante, porque não conhecemos Jesus profundamente. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Padre, se eu quiser fazer um retiro espiritual esse ano, inaciano, de 7 dias, 8 dias. Pois bem, você entra na página redeservir.com.br e você vai abrir na agenda de retiros e você vai encontrar muitas opções ainda novembro e dezembro. E assim como já encontrarás a agenda de 2025. Eu estarei ainda em Fortaleza nos dias 22 a 29, dando retiro na Casa das Josefinas. De 22 a 28, na verdade. Então, quem estiver interessado, me mande mensagem pelo Instagram ou pelo e-mail limalimasj@gmail.com. E estarei também em Belo Horizonte, de 9 a 17 de dezembro, dando retiro exercícios espirituais. Os interessados procurem a Casa Santíssima Trindade, em Belo Horizonte, ou então pelo meu Instagram ou pelo meu e-mail ou WhatsApp, peçam mais informações. Um abraço, Deus nos ajude sempre. Amém. Não é o muito saber que sacia e satisfaz, mas o sentir e saborear internamente as coisas. Não é o muito saber que sacia e satisfaz, mas o sentir e saborear internamente as coisas. Não é o muito saber que sacia e satisfaz, mas o sentir e saborear internamente